Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às lições bíblicas da escola dominical. A igreja eleita. Nós estamos na lição 3, que é a carta aos Efésios. O apóstolo Paulo mandou esta carta aos Efésios. Dando continuidade ao que o meu amigo o pastor Daniel falou a semana passada, nós estamos aqui para hoje falarmos sobre eleição e predestinação. Nós vamos começar como é do nosso costume, nosso hábito. Nós não fazemos nada sem orarmos e pedirmos a graça e a misericórdia do nosso Deus. Pedir que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, nos ilumine, nos dê entendimento e discernimento e nos dê sabedoria para poder aqui em poucos minutos nós discorrermos esta lição. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus nós te damos graça nesta noite por este dia que o Senhor nos concedeu. Não chegamos aqui pelos nossos méritos, muito menos pelas nossas forças. Não são as nossas qualidades, meu Pai, que nos fazem chegar diante de Ti, mas é pura e simplesmente a multidão das Tuas misericórdias, a Tua bondade, o Teu amor ímpar, que são a razão, a causa, Senhor meu Deus, da nossa existência. Tu és a verdadeira fonte, da onde emana, Senhor, tudo que nós precisamos e necessitamos para estar, Senhor, nesta terra. Nesta noite eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito venha nos inspirar e nos dar conhecimento da Tua palavra, para que aqui num breve instante, Senhor, em alguns instantes, alguns momentos, porque isto é tão pouco perto da eternidade, Pai, possamos discorrer um pouco mais da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor meu Deus, por tudo e por aqueles que estarão nos ouvindo e nos assistindo. Guarda cada um, sustenta, Senhor meu Deus, pelo Teu divino poder. É o que eu te peço em nome de Jesus, seja feita a Tua santa e poderosa vontade em nossa vida. Amém. Irmãos, a lição de hoje, título dela, a eleição e predestinação. E ela tem como ponto central, a eleição é segundo a presciência de Deus. E ela foi dividida em 3 tópicos, podemos assim dizer para os irmãos. O primeiro é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo é predestinado para filhos de adoção. E o terceiro e último, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Eu quero aqui nessa noite começar pelo fim. Eu quero começar pela conclusão. A conclusão nos diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Irmãos, isso é algo, quando nós falamos de predestinação, que vamos discorrer um pouco sobre isso. Há muitas controvérsias sobre o que é predestinar. Afinal de contas, irmãos, o que é essa palavra predestinação? Predestinação, irmãos, eu fui também fazer várias pesquisas, além do que eu sabia já, mas predestinação, nós podemos dizer que é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. É falar de uma coisa antes de acontecer, predestinar. E aí é que está a grande controvérsia, irmãos. Muita gente diz que predestinação. Nós temos aquele clássico debate entre calvinista
né, irmãos, e arminianos, que um fala que é pela graça e outro diz que foi predestinado. E quem foi predestinado, uns nascem já salvos e outros nascem já destinados à perdição. Não é nada disso que a Bíblia diz, né, irmãos? Não é bem isso. Da onde tiram isso, eu não sei. Mas eu quero começar falando para os irmãos sobre o que é eleição. Esse é um ano, irmãos, que no final do ano, em novembro, nós vamos ter eleição para vereador. E o que é eleger, irmãos, alguém? O que você faz na eleição? Eleger não é escolher alguém que você goste, alguém que você conhece, alguém que você acredita, e você vai eleger, vai escolher essa pessoa para te representar. Quando a palavra de Deus diz que nós fomos eleitos, é porque houve um chamado. E a partir deste chamado, se você der ouvido e crer na palavra de Deus e na voz do Espírito de Deus, na voz do Espírito Santo, e não endurecer seu coração, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um eleito. Você é um eleito. E a partir desta eleição, a partir desse chamado, a partir do chamamento, em que você foi, irmãos, convocado e aceitou, você foi eleito como filho de Deus. Por isso que a lição, o apóstolo Paulo, ele é o único dos apóstolos que fala sobre adoção. E por que ele fala de adoção? Na lei judaica não existe adoção, irmãos. Adoção, naquela época, ela existia, vamos dizer assim, entre gregos e romanos. E o apóstolo Paulo, que falou sobre adoção, o único que escreveu sobre isso, falou porque ele conhecia. Ele conhecia as leis. Afinal de contas, ele também era um mestre. Ele foi ensinado por outro mestre, por Gamaliel. Então era um homem profundamente conhecido, conhecedor das leis judaicas e também conhecia as leis e os modos, irmãos, romanos, porque ele era tido como um romano. Adoção, irmão. Sabe o que é adoção? Adoção você não precisa ser, irmãos, filho legítimo. Você pode ser adotado. Mas o fato de você ser adotado e o seu sangue não ser o mesmo aqui na terra, não ser o mesmo do seu pai, não ser biologicamente o mesmo, você herda todos os direitos que o filho legítimo tem. Por isso que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, que a partir do momento que você obedece esse chamamento, a partir desse momento que você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você se entrega nele, crê na obra que ele fez ali na cruz, crê nas palavras que ele falou, você já é adotado. Você já é um co-herdeiro com Cristo. Apesar de você ser adotado, o que Jesus herdar, você herda também. Essa é a promessa. E aí, através dessa promessa, e através de tudo isso, é que entra a predestinação. Obviamente, irmãos, que nós servimos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Obviamente, irmãos, é claro, está evidente que não existe surpresas para Deus. Ele é um ser, ele é o único que não pode ser pego de surpresa. Não há nada que é novidade para ele. Ele sabe tudo com antecedência. Tudo, tudo. Nós aqui contamos o tempo. Aqui nós temos as 4 estações. Mas aonde o nosso Deus vive é eterno, irmão. Tudo que é eterno não tem mudança. Tudo que é eterno não tem mudança. A claridade é a mesma. A intensidade é a mesma. O poder é o mesmo, ele não se desgasta. Deus é a pura fonte. Ele é o poder. Ele tem o poder. Ele simplesmente
num ato de grandeza, abriu a sua boca e tudo que saiu da boca dele é tudo que os irmãos vê. Ele criou tudo pela sua palavra, através de Jesus Cristo, a imagem expressa do nosso Pai. A partir do momento que você foi adotado como filho, ele predestinou para você uma das promessas, dar a você o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus. A partir do momento que você aceitou esse chamamento e obedece, tu já está selado. Então, irmãos, não existe aquela história que você ouve por aí, que uma vez salvo, salvo para sempre, e se você está salvo, então você pode voltar a pecar, fazer o que você fazia, porque você já está salvo. Não, irmão, não é bem isso. Se você não for fiel até o fim, tu não herda. Porque, irmãos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e somos adotados como filho nós temos que ser igual ao Pai, igual ao nosso irmão. Quem é o nosso irmão, irmãos? Somos cordeiro de Jesus Cristo, filho legítimo. Nós somos adotados, mas temos que ser igual. E o nosso irmão e o nosso pai, o que eles são? Eles são santos. Então nós temos que ser santos. Só que esse processo não é do dia para a noite, irmãos. Ele é gradual. É durante a vida toda. Enquanto você estiver em cima dessa terra, enquanto você tiver, o processo, irmãos, é contínuo, sempre para o alto, para alcançar a perfeita estatura que está em Cristo. Isso é contínuo. E essa perfeita estatura, irmãos, a gente só vai alcançar quando estiver do lado de lá. Enquanto estiver aqui, nós estamos em fase de crescimento, aprendendo todo dia, lutando contra a nossa carne, contra os nossos hábitos, contra tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente. Agora nós somos nova criatura, fomos adotados. Você saiu daquela família do mundo e entrou para a família de Deus, onde tudo tem que ser novo. E Ele vai cada dia te aperfeiçoando. Por isso, predestinou é que todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele predestinou, Ele já anteviu, lá na eternidade. Ele já enxergou tudo o que Ele ia dar, tudo o que Ele ia fazer para aqueles que aceitassem o seu Filho como o Senhor e Salvador da sua vida. Como eu disse no princípio, por Ele ser todo-poderoso, por Ele, irmãos, saber tudo de antemão, é claro, irmãos, é claro que nós usarmos uma pequena parte da nossa inteligência, nós vamos saber que, como a Bíblia diz que Ele conhece e sabe de cor todos os fios, Ele tem contado todos os fios da nossa cabeça, Ele sabe, irmão, antes da criação Ele já sabia tudo. Quantos iam viver, quantos iam morrer, quantos iam ser salvos, quantos não iam. Mas não creia nessa história, irmãos, que existe aquelas pessoas que nascem para a perdição e aqueles que nascem para a salvação. Não, irmãos. A oportunidade é dada para todos. É para todos. Mas aquele que aceitar, esse Ele vai predestinar o céu e vai predestinar todas aquelas promessas que Ele fez lá atrás para Abraão e vai se estender até hoje, até o dia do resgate, de tirar a igreja deste lugar. Mas afinal de contas, eu tenho livre-arbítrio? Claro que tem, irmão. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Quantas pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam? Quantas pessoas, irmãos, que ouvem, irmãos, e muitas vezes não aceita. Mas como Ele é um Deus misericordioso, Ele vai dando oportunidades. Ele vai dando oportunidades. A Bíblia diz que quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não é quem não crê já é condenado. Não, irmão. Ainda tem oportunidades. Ele é o Deus de oportunidades. Ele é o Deus que te dá chances. Ele não desiste. Não é Ele que abandona as pessoas, são as pessoas que rejeitam e abandonam Ele. Você entendeu, irmão? Nem tudo está perdido. Mas não creia para Jesus, você pode voltar para o mundo.
Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmão. Ela é contínua, ela é diária. É uma luta todo dia. Todo dia estamos lutando para ser santos. Ser santo é ser separado. Separado do mundo. Separado de tudo aquilo que a gente praticava. Enquanto nós estamos nessa terra, a luta é grande, irmão. Entre o espírito e a carne. A carne quer prevalecer. Nós temos que lutar, irmãos, para apenas usar ela para manter esse invólucro. Essa embalagem de pé. Mas quem tem que mandar e dominar é o espírito. E essa é a grande luta. Porque os pratos oferecidos, irmãos, realmente, eles são cobiçosos. Nós temos que lutar. Nós somos filhos da adoção. Fomos chamados para a luz. E na luz não existe trevas. O que a Bíblia fala sobre, irmãos, predestinação? Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio? Se nós somos predestinados, se alguém é predestinado, irmão, para a morte, ou predestinado para a vida, se alguém é predestinado para a salvação ou para a perdição, então não existe livre-arbítrio. Deus já determinou tudo? Não, irmão. Nós somos semelhantes a Ele. Deus também não tem livre pensamento, Ele não tem raciocínio, Ele não tem liberdade, Ele também deu para mim e para você. Ele não fez eu e você um robô. Uma coisa que você aperta e desliga e faz, não, irmão. Apesar que toda a vontade dele será feita, mas ele vai fazer toda a vontade dele em cima da sua vontade. Aquilo que você escolher, ele vai trabalhar em cima da sua vontade para fazer a vontade dele. Às vezes você nem percebe, mas muitas vezes você está fazendo a vontade dele, irmão. Ele tem diversas maneiras. Ele é um Deus de multiforme graça. Ele opera de várias maneiras. Ele não tem uma cartilha que ele segue. Não, irmão. Ele é um Deus infinito. Ele tem diversas formas de operar através de você. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, irmãos, ele vai trabalhar em cima da sua escolha. Em cima do seu livre-arbítrio. Afinal de contas, foi ele que deu. Se não fosse para você ter, desde os primeiros pais não existia. Ele tinha feito algum robô que ele instala, anda, faz alguma coisa, vem, vai. Não, irmão. O caminho para o céu é um só. Agora aqui na terra estão criando vários atalhos. Entra pelos atalhos quem quer. Mas afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre predestinação? Lá no Atos dos Apóstolos 4, de 27 ao 28, se os irmãos lerem aí na sua casa, mostra que Deus já tinha planejado a morte e a ressurreição de Jesus antes de acontecer. Nada acontece sem a permissão dele, irmão. Está registrado na palavra dele. Lá atrás ele já sabia tudo. Ele sabe, irmãos. Ele sabia o dia que Jesus ia vir, ele sabe o dia que Jesus vai voltar, ele sabe quantos vão crer. Lá em Romanos capítulo 8, do 28 ao 30, Deus conhece quem vai se arrepender e ele trabalha na vida dessas pessoas para que se tornem mais justos como Jesus. Ele trabalha para que se tornem. Você vê, é um processo, irmão. É um processo. O que nós temos que aprender a ter, irmãos, é paciência e esperar nele. Lembra o que está escrito lá no livro de Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência, vírgula, ele se inclinou para mim, vírgula, e ouviu o meu clamor. O problema é esse. Às vezes o que falta para nós é paciência. Acreditamos em tanta promessa de homem, irmão, mas não temos paciência para esperar em Deus. Mas ele, quando promete, ele cumpre. Efésios, do versículo 4 ao 6, se os irmãos lerem aí, na sua casa, onde você estiver, a salvação é um presente que Deus dá de graça e que ele já planejou há muito tempo. Irmãos, ele não pede penitência. Tem muita gente aí falando que Deus exige isso, tem muita gente profetizando na sua vida, falando que se você der tanto, que se você der a roupa do seu corpo, que se você der sua casa, que você der os seus ganhos, ele vai te... Irmão, isso é barganha. Deus não barganha nada com ninguém.
Com Ele é tudo voluntário. Você tem que se entregar a Ele voluntariamente. O maior trabalho é do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não impõe, ele não obriga. A Bíblia diz que ele convence. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que é convencer? Isso não é da noite para o dia. Às vezes você prega para alguém, você fala da palavra de Deus para alguém, parece que entrou no ouvido e foi embora. Não, a semente foi jogada. Agora, se ela vai germinar, se ela vai crescer, vai frutificar, aí é outros 500. Aí já não é mais conosco, aí é com o Espírito de Deus e com a pessoa, se ela vai dar ouvido. Que quando você dá ouvido, você faz aquela semente começar a crescer. Irmão, o que eu posso dizer nesta noite? Nós somos eleitos, nós fomos chamados para uma grande obra. E a partir desse momento que fomos chamados e demos ouvido, Deus predestinou para aqueles que perseverarem até o fim, a salvação. Sabe o que é predestinar? Antes de existir eu e você, e antes de existir o mundo, ele já tinha escrito lá as bênçãos, ele já tinha escrito lá tudo que você ia herdar. Tudo que os que creem em Jesus vão herdar, ele já escreveu lá atrás. Para mim e para você, vai ser uma novidade tudo que nós vamos ver se formos até o fim. Mas para Deus não. Sabe por quê, irmão? Para ele nada é novidade. E ele faz com antecedência. Porque lá de cima, onde ele está, onde ele vive, é eterno. E em eternidade não existe passado, nem futuro. Lá só existe o presente, irmão. Porque não tem mudança, é eterno. Então, irmão, ele já sabe tudo que vai acontecer. É como se ele criasse de manhã e Jesus viesse na hora do almoço e à tarde a igreja fosse recolhida tudo num só instante, num só momento, para ele. Para mim e para você parece que é uma eternidade, passa anos. Para ele não, irmão. Ele predestinou para você as promessas e as bênçãos em Cristo Jesus. Irmão, se você tiver um pouquinho de paciência e ler a Bíblia, você vai ver que desde Abraão até Apocalipse tem mais de 8.000 promessas para aqueles que crerem em Jesus, no seu santo nome e na sua obra redentora ali na cruz. Não é uma nem duas, é mais de 8.000. Você entendeu, irmão? Ele predestinou para nós tudo isso. Mas isso, irmãos, não quer dizer que ele predestinou alguém, irmãos, como muita gente diz, esse nasceu para perdição. Se fosse assim, irmão, o apóstolo Paulo, nós nunca iríamos ouvir falar dele, a não ser falar de um homem que perseguiu a igreja. Se ele fosse um predestinado à perdição, porque ele era um perseguidor da igreja. Mas não foi nada disso, irmão. No meio da história, no meio da sua vida, no meio do caminho, Deus chamou. E ele deu ouvido. É claro que no começo você dá uma titubeada. Você duvida. Mas Deus é paciente e amoroso. E o Espírito Santo de Deus sabe como trabalhar na minha vida e na sua. Basta a gente ser sensível. Nós damos ouvido a tanta coisa, né, irmão? Ouvimos tanta porcariada por aí. Por que não dar ouvido à voz do Espírito Santo? Ele é um Deus que fala conosco todo dia. Que muita gente não percebe. Ele usa as pessoas e às vezes nós não percebemos. Usa no trabalho, usa no trajeto da escola, trajeto da você vindo para sua casa. Ele fala, irmão. Lá no começo, quando ele criou Adão e Eva, ele não era Adão que procurava ele. Ele vinha ao encontro de Adão e Eva para falar com eles. Todo dia na virada do dia. Ele estava, todos os dias estava lá procurando. Ele ainda procura com quem falar. Você está disposto a dar ouvido? Ele te predestinou ao céu. Irmãos, nós não somos fantoches. Nós temos livre-arbítrio. Você tem livre escolha. Tem livre escolha. O que eu posso dizer para você nessa noite, irmão, sobre essa lição? Eu estou fazendo um resumo dela, porque o nosso tempo é um pouco curto. Mas a lição, irmãos, ela fala de algumas perguntas que eu até assinalei aqui.
Quais as condições dessa eleição bíblica? Qual que é as condições dela, irmão? O que se espera de uma nova vida dos eleitos? A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? O que os irmãos acham? Você, afinal de contas, é chamado para quê? Irmão, quando você entra numa empresa para trabalhar, você foi contratado para essa função. Você foi contratado e pago para exercer uma função. Por que para Deus seria diferente? Ele paga com antecedência e paga mais do que a gente merece. Nós não merecemos nada. Nós somos eleitos. Quem nos elegeu? Os anjos? Não, irmão. Quem nos elegeu foi Deus. Somos eleitos por Ele através de Cristo Jesus. Nós éramos inimigos dele, irmão. Era nós que era para estarmos na cruz. Você imagina, não haveria madeira o suficiente para pegar todo esse povo e pôr numa cruz. Porque a ira de Deus era grande. Sabe por quê? Por causa dos nossos pecados. Mas quando nós demos ouvido à voz do Espírito Santo e não endurecemos o nosso coração e fomos eleitos, fomos escolhidos, aí nós fomos adotados. E hoje nós somos chamados de filho. Apesar de ser filho, e nós temos um pai amoroso, mas ele também nos corrige, viu, irmãos? De sermos corrigidos por ele quando nós erramos e falhamos. Sabe por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. E Jesus disse que todos aqueles que vieram até ele e o Pai trouxe, não se perderam. Mas isso não quer dizer que a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, te dá o direito de voltar a fazer o que você fazia na velha criatura. Você sabe o que é o batismo, irmão? Não é um banho. Para muita gente hoje é tomar um banho. Tomar um banho eu tomo em casa. Tomar um banho eu tomo numa cachoeira, pulo dentro de uma piscina. O batismo simboliza sepultamento, morte da velha criatura. Mas aí você vai falar, eu entro na água, eu batizei, entrei e saí do mesmo jeito, só saí molhado. Não, irmão. O corpo sai molhado, mas a velha criatura lá dentro, ela tem que morrer. Ela tem que sair de lá morta para que a nova. Não tem espaço, irmãos, para ficar duas criaturas no mesmo lugar. Não tem espaço. Tem que dar lugar para a nova. Por isso que você é nova criatura em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Irmãos, nós fomos predestinados ao céu. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Você entendeu? Lá no passado, lá na eternidade, quando Deus planejava tudo, quando Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando eles planejavam tudo, Ele já tinha predestinado tudo. Ele predestinou para você o céu. Irmão, predestinação tem tudo a ver com salvação. Predestinação não tem nada a ver com inferno, com perdição. É com salvação. Irmãos, o inferno, o lago de fogo, não foi feito para o homem. Não foi feito para a mulher. Não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas por causa do livre-arbítrio, muitos estão enveredando, aceitando os convites do mundo. E aí, irmãos, é livre escolha. Deus não obriga ninguém a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas quando você aceita, Ele te predestina o céu e as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas aqueles que o rejeitam e vão até o fim, predestinados a rejeitar, a se rebelar contra Ele, aí não tem outra saída, irmãos. Infelizmente. Infelizmente, para nossa tristeza. Para nossa tristeza, irmãos.
muitos realmente vão para o inferno e junto com o diabo e seus anjos para o lago de fogo. Mas é escolha. É escolha. A partir do momento, volto a repetir a terceira vez, hoje nessa noite. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele te predestinou só para coisa boa, irmão. Se você ainda não está enxergando, vamos hoje, irmãos, então, à noite, antes de dormir, orar e falar: Senhor, abre os meus olhos e me mostra o que eu não estou vendo. Ajuda na minha pequenez, ajuda na minha pequena fé. Sabe, irmãos, que Ele predestinou para você? Ele te predestinou dons do seu Santo Espírito. Ele predestinou para você uma coisa que o mundo não tem e não conhece: fé. Ele dá fé para você crer em Jesus cada vez mais. Peça a Ele, irmão. Peça a Ele. Ele é um Pai amoroso. Se tem muitas coisas que você pede e não dá, porque Ele sabe que isso vai trazer prejuízo para você, para a sua vida, tanto espiritual como material. Eu tenho 3 filhos, irmãos. E sempre que eles pediram pão, eu nunca dei pedra. Você entendeu? Sempre que eles deram sapato, eu procurei dar o melhor. Sempre que eles pediram roupa, se eu não desse da marca, ficar sem vestir, eles não ficavam, e nem andar rasgado. Com toda a nossa simplicidade e os nossos recursos limitados, nós sempre procuramos vestir eles bem, para eles não passarem vergonha por onde ia, na igreja, na escola. E eu sou só um homem, irmão, com várias falhas, limitado. Agora você imagina aquele que te chamou para adoção, aquele que de inimigo te tornou filho. O que você acha que ele vai te dar? Sendo que ele sabe tudo a seu respeito. Antes de você nascer, o salmista diz que do modo terrível ele foi formado, que os seus ossos ainda estavam informes, não tinha nem osso, era cartilagem. E Deus já conhecia, escrevia no seu livro tudo o que ia acontecer. Ele sabe tudo a meu respeito, sabe tudo a teu respeito. Tu foi chamado, irmão. Tu foi eleito, tu foi escolhido. Dê valor a isso. Tu foi predestinado à salvação. Afinal de contas, irmãos, qual é a finalidade específica da eleição? É sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa, irmãos, é a finalidade específica. E, para nós encerrar, o que é mesmo predestinação, irmãos? É determinar antes. Deus já determinou lá no passado tudo aquilo que vai acontecer e herdar aqueles que receberem o seu Filho como único e suficiente Salvador. Essas promessas, as bênçãos, as riquezas, Ele predestinou os que aceitarem a Jesus como Salvador. Para isso Ele ofereceu Jesus para o mundo, para todo ser humano. Ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Ele diz, como o Salmo 116, o versículo 15, ele tem prazer na morte dos santos. Por que na morte dos santos, na morte dos seus? Porque os seus já estão reservados para eles o céu. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se agrada com isso, irmão. Por isso que a nova criatura não pode, irmãos, guardar ira, cólera no coração, não pode guardar raiva. Porque o nosso Deus não é isso, irmão. Embora tivesse, irmãos, direitos para fazer o que quisesse com esse mundo que estava perdido, Ele mandou o melhor, irmãos, o seu Filho, para morrer no meu lugar e no seu. A partir desse dia, que você lembra o dia que você aceitou Jesus? Do dia que você aceitou e você está firme até hoje, tu é filho. Deus não está, irmãos, atrás de neto e nem Jesus atrás de primo. Deus só tem filho e Jesus só tem irmão. Saiba disso. O que moveu o Pai a nos adotar? O que nós fizemos para ser adotado por Ele? Nada.
Nada que eu e você faça, irmãos, pode chamar a atenção dele. O que você fez, irmão? Para ser adotado. Nós somos adotados por ele única e exclusivamente por causa do amor dele. Deus é bom o tempo todo, irmão. O amor dele. Algo incondicional. Por amor. Por amor. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? Em prover a salvação. Prover a salvação consiste no amor de Deus. Então, irmãos, nesta noite, saiba que tu foi chamado, tu foi eleito, tu foi escolhido. E a partir do momento que você aceitou, você foi adotado. O adotado, ele tem o nome do pai. Por isso que ele herda. Porque o sobrenome dele tem o sobrenome do pai. E tudo que o filho legítimo herdar, ele também. Ele predestinou para você uma herança incalculável. Talvez você ainda não pensou o que é uma eternidade com Deus. O dia que, irmãos, nós começarmos a pensar o que é a eternidade com Deus, irmão, vamos andar glorificando o seu santo nome. Nós já vamos chegar na igreja com o nosso culto pronto, só vamos adorar. Que tem muita gente que fala assim, eu fui na igreja para assistir o culto. Não, irmão. Eu não vou lá, irmãos, fazer culto. Eu vou lá adorar. Eu já saio com tudo, já saio de casa adorando. E dou continuidade quando eu piso na igreja. Lá não é lugar de assistir. É lugar de juntos adorarmos. Sabe por quê? Porque nós somos todos filhos de um único Pai, através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Continue te sustentando, dando graça. Ele é um Deus que suporta as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas que Jesus, na sua misericórdia, na sua bondade, o Espírito, a cada dia, vai te fazendo progredir, melhorar, aperfeiçoar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Haja saúde na sua vida, na sua casa, na sua família. E a sua família. Que Jesus salve os seus parentes. Que Jesus salve os seus vizinhos. Que Jesus salve os seus amigos. Abra a tua boca e fala da bondade de Deus. E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Tu foi chamado como filho, tu é filho, mas tu é uma ferramenta excelente que Deus quer usar para a glória do nome dele. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graça por esses momentos e instantes que tivemos aqui falando da tua palavra. Continua nos sustentando, nos guardando e amparando. Dê uma noite gloriosa aos teus servos, Senhor. Aquele sono do justo, para recompor e reparar, Senhor meu Deus, e renovar as forças e preparar o dia. Meu Pai, em nome de Jesus, toma conta desta nação. Senhor meu Deus, dá um basta em tudo isso. Ajuda, Senhor, esta nação. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o mal. Meu Deus, guarda a tua igreja e o teu povo. Esconde eles debaixo das tuas mãos. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando, aqueles que vão passar por uma cirurgia. Que os teus olhos estejam acompanhando, Senhor, para dar a bênção e a vitória. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.